proteger. Proponho a reflexão na noite de hoje, trabalharmos sobre a mediunidade, esse compromisso de todos nós. Acreditando que aqui um grupo bem afinado, estudiosos, trabalhadores, todos tarefeiros, compromissados, mas a necessidade de trabalhar em outras casas, e aí a gente se coloca para a avaliação. Antes, lembrar uma obra de Richard Simonetti, é um romance, e de uma forma bem simples, bem prática, Richard trabalha os acontecimentos de um grupo mediúnico na casa espírita, desse grupo mediúnico em São Paulo. E quando falamos de mediunidade, hoje está tão na moda, tão popular, todo mundo comenta, e segundo Daido e Edevaldo Kucheski, ser espírita está na moda. Então é coisa chique, é coisa de grife. E a gente comenta. A Federação Espírita Brasileira está muito preocupado com essa situação e vemos as mensagens que nossos espíritos superiores, Ismael, Bezerra, Euripides Barçanufo, vêm trabalhando, batendo na tecla, que nós não devemos de brincar com os dons que nós temos, com este sexto sentido, alguns estudiosos nos afirmam, que é a mediunidade. Se vamos para o livro dos médiuns, Kardec deixa bem claro, no item 159, que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, independe da nossa vontade. Vamos para o Evangelho, vamos encontrar uma mensagem dizendo que o bom médium não é aquele que dá facilidade, dá comunicação facilmente, mas aquele que é assistido pelos bons espíritos. Quando vemos aí que muitos de nós queremos trabalhar a mediunidade primeiro, para, em seguida, voltarmos à evangelização, ao estudo. E Sandra Borba nos recorda, numa das suas palestras, que é indispensável o estudo se quisermos se tornar um bom médium, um médium equilibrado. O que isso tem a ver, então, com essa situação? Mas o presidente reforça a ideia de que nós vivemos um pandemônio. Palavra difícil, né? Que vivemos uma confusão com a mediunidade. Não sabemos lidar com essa ferramenta direita. E daí entra para a mediunidade, eu saio da mediunidade, eu entro para um grupo de médium, eu abandono esse grupo de médium porque eu imaginava esse mar de rosa que é a mediunidade. As pessoas falam tanto, está em voga, a alta sociedade está falando da mediunidade, é coisa chique, coisa muito boa, eu também quero ser médium. E a gente se joga pelos primeiros sintomas, pelas primeiras sensações, sem conhecer melhor o que eu posso fazer com esse talento, com esse dom. E aí a dificuldade que vamos encontrando. Voltando a Sandra Borba, é indispensável que o grupo se conheça. Quantas pessoas são no grupo? Quem são esses companheiros? Eles estão chegando na cidade, estão chegando na casa espírita pela primeira vez e já fazem parte de um grupo, de um trabalho da mediunidade. Eu conheço essa pessoa profundamente na forma de, se eu chegar
para ela ou para ele, ou se esse companheiro chega para mim e faz uma observação, está tudo bem com você? Estou vendo você um pouco abatido, um pouco triste. Nós se sentimos à vontade e contamos a problemática que eu estou vivendo, o desafio de hoje, mas de repente isso passa a se repetir. E aí eu abandono por desconhecer a mediunidade. Então, a mediunidade deve de ser um dos últimos compromissos nossos. Ah, mas eu estou vendo o Espírito. Eu estou ouvindo o Espírito. Ele está falando comigo. Nenhum problema. Se o Espírito for bom, se é o teu guia, se é o teu anjo protetor, fica tranquilo que você pode talvez desencarnar e não desenvolver a mediunidade, e ele não vai ficar de mal com você. Porque você decidiu antes estudar, conhecer esse talento, do que eu sou capaz. Essa sensibilidade, essa que está aguçando a minha mente, está me tirando o sono. Eu vou a fundo, vou pesquisar, vou conhecer, vou perguntar. E entre um esclarecimento, uma ponderação, outra, eu vou me certificando de que talento, de que virtude são essas manifestações. Agora, se for ao contrário, um espírito menos bom, aí sim ele não vai ter paciência para conosco. E aí a problemática vai se desenvolver, vai se desenrolar, porque eu também não sei lidar com essa ferramenta. Eu pego um carro, mas eu não tenho conhecimento desse carro, e eu saio pela rua desgovernado. Eu corro um risco muito grande e coloco a sociedade, os amigos meus na rua em perigo. A mediunidade não é diferente. Eu preciso me conhecer primeiro. O nosso companheiro Sidney de Florianópolis, nós para rir um pouco, diz que em Florianópolis, nessa pandemia de médiuns, encontramos médiuns na praia, e no ponto de ônibus tem uma equipe de médiuns desenvolvido que precisamos tirar o chapéu. Ele olha para a gente, está lá no ponto de ônibus esperando, mas você está com uma carga negativa terrível. Olha para uma outra pessoa e esse espírito que está contigo, teu protetor ali, olha, vou te dizer uma coisa. E isso a gente vai, o que isso causa? São médiuns com distúrbio, despreparados, e que vê a sua problemática jogando o espelho, jogando para outra pessoa. E eu agora, eu não sei lidar com essa situação, com o carro, eu não sei onde freia, onde acelera, onde troca de marcha. O que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em desespero. E agora, num atendimento fraterno, um amigo nosso me procurou porque alguém me disse, olha, a sua problemática é mediunidade. Eu perguntei, mas até onde você conhece, até onde tem conhecimento a respeito de médium, de mediunidade? Eu não sei nada. Mas o que realmente você está sentindo, percebendo? Ah, eu estou com uma doraiada no meu corpo, nos meus ombros, eu não durmo direito. E na consulta que eu tive, eles disseram que isso é problema da mediunidade, é problema do espírito, eu estou com um encosto. E aí a gente vai conversando, foi orientando, busque um médico, faça alguns exames. E o problema está no sistema nervoso, a forma de trabalho. E ele, como não conseguia desabafar, falar, guardava muito, e isso foi lhe trazendo uma problemática nervosa. E hoje ele está bem, está estudando, busque, já que você é médium, que alguém o avisou, não posso contestar, mas vá à busca do conhecimento, saber o que realmente é a mediunidade. Então, Deus
nos deu o corpo físico, nos deu a inteligência para conhecermos a matéria, ferramentas para isso. E a gente descobre toda a matéria, vendo, palpando isso. 1 mais 1 é 2, e assim vamos na matemática. A mediunidade Deus nos concedeu para nós percebermos o mundo invisível, o mundo dos espíritos, e entrar em conversa com eles, daqui para lá, de lá para cá. Mas para isso eu preciso conhecer um pouquinho dessa ferramenta e desenvolver com maturidade, com segurança, com equilíbrio, porque a mediunidade, os espíritos bons, nos auxiliam para o progresso. É um dom, mas que eu mesmo desenvolvi ao longo das encarnações, e isso precisa de ser ferramenta útil, boa, de equilíbrio, não de perturbação, de desequilíbrio, de distúrbios. Então, sendo um compromisso de todos nós, e que nós somos mais ou menos médiums, independente da nossa vontade, porque a mediunidade aflora na criança, como no adulto, na pessoa de mais idade, e que se nós podemos controlar essa mediunidade, impedindo que ela aflore já na criança, podemos assegurar e ela volta na juventude, volta na idade mais madura, que eu possa ter o controle sobre ela. Quando eu estou compromissado de entender primeiro. Eu não posso trabalhar agora, eu estou machucado, eu sou jovem ainda, mas então estuda, e daqui a uns anos o trabalho está pronto. É desta forma que a gente vai, então, agora, esclarecido, entendendo essa dificuldade que alguns encontram. E daí nós, diante desse equilíbrio, alguém de nós afirma, olha, é desta forma que eu não acredito no Espiritismo. Vê o que aconteceu com fulano, com Beltrano, e vamos tomando exemplo das pessoas em desequilíbrios por outros motivos e atribuindo a mediunidade ao seu espírito. Se nós temos o nosso anjo da guarda, esse é o nosso guia. Vamos ter mais um, outros, no andar, no caminhar. Raul Teixeira, quando estava iniciando o seu trabalho e fez um curso sobre mediunidade em São Paulo, e uma jovem senhora levantou, após o término da palestra, e veio correndo para Raul Teixeira, querendo saber dele, quantos guias você tem, Raul? E ele era iniciante no Espiritismo. Escreveu algumas obras de Ivan de Albuquerque para os jovens, mas não se sabia ainda se Ivan de Albuquerque assumiria como guia. Depois teve algumas mensagens de Camilo, olha, eu não sei, minha senhora, não está definido ainda quem é o meu guia. Você deveria se preocupar sim, porque eu tenho os 12 apóstolos, as 11.000 virgens, e mais alguns aí, Bezerra também é meu guia. Então vejamos. E Raul ficou inquieto com essa, e preocupado também, porque ele estava iniciando. Poxa, como pode uma pessoa encarnada aqui, com tantos guias, e eu, sem nenhum? E essa mesma preocupação com o Divaldo, e ele comenta isso, e logo fui saber que era uma mulher que ia me proteger, que ia ser meu guia, e agora, numa sociedade machista, eu com uma mulher de guia. E Camilo, calma, Raul, fica tranquilo. Quantos motoristas precisam um trem para andar nos trilhos? E fez aquela pausa, e depois mais. Olha, essa nossa jovem, nem com as 10.000 virgens
vai ser capaz de trazer ela para os trilhos. Nós precisamos de um. Nós fazendo a nossa parte, nós caminharemos pelo trilho seguro. Vendo partes de uma mensagem de Bezerra, onde ele nos convida, abençoados servidores, abençoadas servidoras da causa, amai. Amai com abnegação o espírito de serviço para o bem da doutrina espírita. E aí, ele remata um pouco dizendo: nós, vocês, referindo-se a nós encarnados, apóstolos, depois de haverdes lutado muito, verás também a glória, a mansuetude desse trabalho, a paz que traz você conversar com os amigos invisíveis. E nesses dias tão delicados que vivemos hoje, precisamos de muita oração, de muito equilíbrio nesse caminho. Não vamos começar pelo inverso, colocar os pés pelas mãos, colocar a carroça na frente dos bois, como diz o ditado popular. Vamos primeiro nos preocuparmos com aquilo que eu estou sentindo. E no livro Novas Mensagens, de Chico Xavier, ele narra a história de um médium. Isso aconteceu lá no ano de 1939. O nome do personagem, Azarias Pacheco, era um jovem. E ele, diante dessa mediunidade aflorando, ele foi para a doutrina espírita, foi buscar a causa dessa dificuldade que estava sentindo, porque ele estava vendo algo, estava percebendo, sentindo, e debruçou-se no estudo. Jovem, inteligente, trabalhador, abraçou a causa e desenvolveu a sua mediunidade. E foi pouco tempo, poucos anos, ele se tornou um receitista. E médicos espirituais ele atendiam de uma forma abnegada, em prol da comunidade no Rio de Janeiro. Mas, diante da inexperiência de jovem, de se tornar uma pessoa tão importante, porque as pessoas os bajulavam, elogiavam. E nós não estamos preparados para tanto elogio, e quando a imprensa, a mídia chega até nós, mas você é uma pessoa enviada de Deus. E vamos colocando informações que eu não vivi ainda, que eu não decidi, não mergulhei no íntimo para saber a verdade, até onde a minha capacidade, a minha competência, o meu potencial. E com Azarias não foi muito diferente. Quando ele se deparou que ele era então tão importante para o movimento espírita, ele se achou que era um médium. Mas mesmo assim, diante dos estudos que ele fizera, ele ainda se segurava. Mas quando alguém lhe perguntava: onde é que mesmo que você trabalha? Queria saber a intimidade, os pormenores. Ah, eu trabalho numa firma de conserto. Quanto você ganha? Aí ficava mais difícil eu contar o salário que eu ganho. Eu trabalho por um salário mínimo. Qual o problema? Oh, mas Azarias, veja bem, você é um médium aí, um Haroldo Dutra, um Divaldo, você está à altura desses grandes médiums, trabalhando com um salário mínimo, convenhamos, né? E o grupo, o povo, começou a insuflar, colocar na cabeça dele que ele deveria de ganhar mais,
trocar de emprego, quem sabe. Mas ali ele estava familiarizado com aquele grupo de amigos, era muito legal. Mas diante dessa situação, e a mediunidade começou a requerer dele muito tempo extra. Passou a esquecer a família, porque ele vivia até altas madrugadas dentro da casa espírita, atendendo as pessoas, no receituário mediúnico, nas mensagens que o povo pedia. E não demorou muito tempo das filas ficarem para o lado de fora da casa espírita. E Azarias, diante disso, começou a ter dificuldade de relacionamento com a esposa, com os filhos. E aquele grupo passou a incentivá-lo que ele deveria deixar o emprego, buscar um emprego numa repartição pública, porque ele ia ganhar mais que um salário. E ele, como ia trabalhar menos horas por dia, ele teria mais tempo para trabalhar na casa espírita, porque a casa espírita que ele frequentar, a partir desse receituário, dessa assistência dos médicos espirituais, a casa se tornou pequena e a fila começou a aumentar dia após dia. Como em 2 dias da semana não era suficiente, passou a atender a semana toda. Muito cansado, começou a atrasar no emprego. E o patrão não demorou muito, diante dos companheiros, ele deu a conta. E agora? Quem vai trazer o pão para dentro de casa? Dificuldade de relacionamento com a esposa, com os filhos. O grupo mediúnico tratou de providenciar logo essa escassez de recursos. Não, nós fazemos uma vaquinha aqui, um dá 5 ali e tal, nós já resolvemos a tua problemática. E assim foi. Juntaram entre eles um salário e meio. Então ele ganhava um salário, tudo bem. Agora ele passou a ganhar um salário e meio e tinha 24 horas para trabalhar no centro espírita como médium responsável e único de um grupo mediúnico. Mas isso demorou tanto que a partir do 4º mês, alguns desses que se tornaram fiel em darem do antigo, esqueceram do antigo. E em 6 meses, nenhum 10 real entrou em contrapartida. E agora? Trabalho, a doutrina espírita, edifica o espírito, alimenta a alma, mas não alimenta o corpo. Ele tinha uma esposa, ele tinha 2 filhos. E agora? Diante de que o grupo havia abandonado com recursos, ele decidiu então cobrar. Diante de uma insistência de uma pessoa que recebera uma receita e obter a cura de sua enfermidade, não, eu preciso pagar por essa receita porque lá fora eu ia pagar e talvez não recebesse a cura, então eu vou te pagar. E diante dessa, que ideia genial! E foi poucos dias para ele entrar em desequilíbrio. Como os médicos do receituário mediúnico, os espíritos que o atendiam nas mensagens a pedido do público, se afastaram pela atitude equivocada e que ele se achando que era um médium portador de uma faculdade nobre, como os espíritos se afastaram, ele, não vendo mais o espírito a dar as informações precisas, passou a inventar, a mentir, a convencer as pessoas. E aí a problemática desabou, não demorou muito, uma cama de hospital, o desencarne, sem a esposa, a ausência dos filhos, e uma problemática multa, um quadro obsessivo terrível nos últimos dias. Mas os grupos perguntaram ao mentor espiritual que escreveu a obra, mas o que aconteceu com ele?
Porque um médium notável, jovem, inteligente, tinha tudo para dar certo. Por que esse desequilíbrio? Foi o padre? Foi a polícia? Quem foi o culpado? O espírito se deu um tempo e disse, não, a problemática de Azarias e de todos os médiuns não está em relação ao padre, em relação à polícia, em relação aos que criticam. Dali a gente aprende e são eles que nos dão segurança. A problemática está dentro dos muros da própria casa. Mas como assim? A problemática começou naquele grupo que o ostentou, que o estimulou, que ele deveria de trabalhar 24 horas para a doutrina espírita. Nenhum de nós está preparado para viver uma mediunidade integral. Então, muito pé no chão, muita calma, muita persistência e trabalhando naquilo que nós temos condições de doar para a doutrina espírita e para a sociedade. Ah, mas eu tenho um potencial, eu precisava fazer mais. Não, faça o mínimo, faça um pouquinho, mas faça bem feito. Ah, mas o meu amigo dá passividade para 3, para 4, para 10 espíritos e eu só dou uma comunicação. Eu não consigo, então outra vez eu percebo só um espírito próximo de mim. Não se preocupe com isso, com a quantidade. É aquilo que os espíritos desejam e outros nos recomendam. Não tente mudar o mundo com a sua mediunidade, com o seu dom, com o seu talento. Tente mudar você mesmo. A mediunidade se torna um progresso individual. É um dom que nós vamos aprimorar. E com essa mediunidade nós precisamos chegar quando a morte nos convidar a se retirar aqui da Terra. Chegarmos lá com a consciência tranquila e que essa mediunidade foi uma alavanca. E com ela eu cresci, eu mudei algumas coisas que precisava ser mudada, eu venci, eu aprendi. Não se tornar um tormento. A obsessão não chega assim a todo mundo e todos nós estamos sujeitos a ela. Estamos sujeitos a ela, a obsessão, pelo processo de desobediência, pelo descumprimento a umas leis bem simples. É a regra da vida. Deixar de estudar, deixar de orar e deixar de participar de um grupo aonde eu possa dar confiança a esse grupo e que o grupo possa me dar confiança. Porque nós vamos percebendo e que o Richard trabalha nessa obra essa ideia de que tem uma pessoa equilibrada que possa perceber, embora... Mas o que aconteceu, Fernando, que você não veio ontem na reunião mediúnica? Ah, mas eu não estava bem, estava com uma dor de cabeça. Ok, é uma desculpa, é uma afirmação, ok. Mas de repente a semana que vem, novamente, daqui a um mês, novamente, peraí. Isso não faz parte da mediunidade. O amigo que está contigo pode ser um outro lhe tirando do caminho. Quer voltar a trabalhar? Quer vir? Vem para o grupo. Pessoas que esse grupo afins consegue perceber essas delicadezas tão simples. E no processo obsessivo nós imaginamos, porque é um espírito vingativo, porque eu matei alguém e agora ele vai me tornar. Não. Leiam essa obra. É de se espantar. E eu dou algumas para atiçar a curiosidade. Já ouviram falar de obsessor pelo garfo, pela gula, pelo copo, pelos amigos? E vamos ver, mas poxa,
pelo chocolate, espíritos apaixonados pelo chocolate. E vamos. Não, mas isso... Mas comece a perceber. Eles não nos pegam de pronto pelo maior pecado que nós temos. Começam pelos detalhes. Começam se tornando amigo meu, amigo nosso. Gostando das mesmas coisas que eu estou impedido, algumas das vezes, de fazer aquilo. Quando eu descubro que eu tenho uma diabetes, o açúcar se torna um obsessor terrível. O chocolate, o álcool, e vamos brincando. Ah, eu gosto de festa. O Fernando não gosta, mas ele deixou. Mas eu vou achar um outro amigo que vai gostar de festa, como eu gosto. E começa a me atiçar. Eu só vou perceber, às vezes, bem tarde. Dá para recuperar? Dá. Mas se estamos de uma casa espírita, nós precisamos se policiar. Estar de vigia 24 horas para o trabalho, para não sermos pegos por eles. Porque quando decidimos a mudar de vida, a deixar do açúcar, a deixar de umas atitudes da festa, vai causar ciúme, vai causar inveja em outras pessoas. Vamos ver até quando ele vai aguentar. Assim, aquele grupo de Azarias Pacheco na história, em Novas Mensagens, a história de um médium, aqueles companheiros, o presidente da casa, eu já sabia. Quis se tornar o melhor médico e ver no que deu. Mas sem se perceber que ele era responsável por Azarias também. Ah, eu já sabia. Ele quis ter um outro argumentado. Ele queria solucionar o problema do mundo, da nossa sociedade, mudar as pessoas, e não conseguiu mudar a si próprio. Então, aonde está a problemática? Está dentro do próprio grupo. Então, se você quer se tornar um médium de Jesus, converse com a sua esposa, com seus filhos. Quando você vem para a reunião mediúnica e volta para casa, eles precisam quase que 100% estarem equilibrados, para que você se torne equilibrado na causa da mediunidade. Esses detalhes o espírito talvez não possa, menos feliz, pegar você, mas pegará sua esposa, seus filhos, por desrespeito, porque você está dando preferência à mediunidade, ao centro espírita, ao invés de trabalhar com a família, com os filhos, viver bem. A mediunidade vem para nos ajudar. É uma alavanca para o progresso, mas que eu possa fazer com que minha família, ou se minha esposa é médium e está num trabalho mediúnico, eu, como esposo, como devo de ter o respeito e trabalhar para a mudança, não passar a ser um obsessor encarnado a cobrar. Poxa, mas agora então, leve a cama e vá morar no centro, porque você está todo dia da semana no centro. Não, eu preciso entender. E quando vamos estudando, despertando esse talento, esse dom, essa faculdade que eu mesma desenvolvi ao longo das encarnações, nós vamos ver que a mediunidade é um fato natural e que devemos trabalhar com naturalidade para que elas possam produzir frutos 30, 60, 100 por uns. Muita paz a todos vocês. Que Deus nos abençoe, fortalecendo-nos como espírito de grupo, de equipe, de trabalhadores na seara de Jesus, que possamos fazer da nossa mediunidade algo muito bom, porque é um compromisso muito sério. Mediunidade é coisa sagrada, é coisa santa, e devemos de desenvolvê-la santamente, nos asseverou Espírito de Verdade.